Oiê, vamos falar da FUVEST? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para te ajudar um pouco mais no que a gente tem da redação da FUVEST, eu vou aqui fazer uma análise de uma redação que, muito comumente, os alunos têm esse certo problema de como fazer uma conclusão de uma redação de uma pessoa que passou em medicina e que, inclusive, usou uma proposta de intervenção para poder terminar sua redação da FUVEST. Essa redação está disponível dentro do Desempenhos Med, que é um local que eu acho que é sensacional, que é fazer com que você tenha ideias, também rotina de estudos e até mesmo análise dos próprios alunos que passaram em medicina no Brasil para poder te ajudar a conseguir estudar. Então o link está aqui embaixo do vídeo para você poder conseguir conferir, ou se não, você pode escanear esse código QR com a câmera do seu celular para você poder conferir esse texto e outros textos também, não só do vestibular da FUVEST, mas de tantos outros. A primeira coisa que eu quero dizer a respeito da que a gente fala do que existe como redação da FUVEST é que não é obrigatório você ter uma proposta de intervenção. Muitos dos temas é difícil realmente você conseguir sequer resolver. Como, por exemplo, se a gente pega temas como o mundo contemporâneo está fora de ordem, como que a gente vai resolver isso? A gente vai falar que os governos mundiais precisam fazer uma grande faxina? Tipo assim, é meio difícil a gente conseguir trazer uma proposta de intervenção. Porque às vezes os temas podem sair ou da esfera global e ser especificamente do Brasil, ou se não a gente tem até mesmo como problemas que a gente fala que são da internet. Então é meio difícil a gente considerar como que a gente teria uma proposta de intervenção fácil de se fazer na FUVEST e que principalmente não existe nota específica. O Enem pede como obrigatoriedade, existe uma competência específica só para corrigir essa parte da proposta de intervenção. Então eu não acho que é necessário que você se preocupe tanto com você fazer uma proposta de intervenção para a FUVEST, mas isso não impede que você, por exemplo, tenha uma nota razoável. Essa redação, inclusive, recebeu a nota de 36,5 e tem como título Quem Deve Governar. Você pode perceber que é uma nota que, se a gente for comparar de 36 para 50, é uma nota até que bem razoável. E também pensar que essa pessoa passou em medicina com essa redação. Então o que a gente vai ter com o parágrafo de introdução vai aparecer que a gente precisa ter uma organização a partir da sociedade, porque vai ter essas pessoas com a minoridade intelectual, que é um conceito de Kant, que inclusive é explicado ao longo da redação, e aí vai perceber como que ele é responsável desse aumento dos refugiados ambientais. A proposta de intervenção vai tentar resolver esses problemas que foram apresentados no desenvolvimento e também justificados. E assim fica o parágrafo de conclusão. Nessa diretriz, urge que o indivíduo exerça o imperativo categórico kantiano, ação ética de pleno respeito ao próximo, por meio da reflexão do momento das eleições. Devido a isso, o cidadão enxergará a importância de eleger um candidato que está na maioridade intelectual e que prioriza tanto mitigar as mudanças climáticas geradas pela ação antrópica, quanto auxiliar os refugiados ambientais contemporâneos, criando condições para que esses saiam da situação de vulnerabilidade social, como a construção de moradias que não são afetadas pelo regime de chuvas. Assim, afastaremos o cenário da película Lula, o Filho do Brasil, da realidade brasileira, rompendo então com o status quo e criando uma sociedade mais ética, próspera e com equidade social. Então o que você pode perceber é que sim, existe uma organizaçãozinha do que a gente tem na proposta de intervenção, sendo que o nosso agente que vai ser colocado aqui vai ser com o que tenha do indivíduo. É comum que a gente tenha sim como um problema aqui. Geralmente a FUVEST traz um problema de um tema que é um choque entre moral e ética. Então é muito comum que a gente tenha Kant sendo um repertório muito utilizado dentro da redação da FUVEST e que inclusive também já caiu um outro tema da FUVEST chamado O Homem Saiu da Sua Minoridade, que é um conceito do Kant que é colocado na redação como texto motivador, e aí o aluno tinha que escrever uma redação explicando se saiu ou se não saiu. A gente vai ter também que a ação que é colocada aqui é de colocar esse imperativo categórico, o que eu acho que infelizmente não é explicado ao longo da redação e é colocado apenas na conclusão. Eu acho que quando você coloca um repertório que coloca só apenas na conclusão, a conclusão é para terminar. É tipo você pensar que um episódio final de uma série apresenta uma ideia nova, sendo que é o episódio final. Tipo, não é nem como se fosse para você poder ter uma expectativa do que poderia acontecer para a próxima temporada. É meio estranho isso, porque a conclusão serve para poder fechar, serve para você poder conseguir amarrar as pontas e você concluir. E você trazer um resumo do que realmente trazer ideias novas. Dessa forma, a gente vai ter também o modo ou o meio que essa ação ela vai ser executada, que vai ser da reflexão do momento das eleições. Isso vai trazer uma consequência ou um efeito, que é a finalidade, que é de a gente ter que o cidadão enxergará a importância de eleger esse candidato na maioridade intelectual e fazendo então com que se tenha o auxílio aos refugiados, trazendo até um detalhamento de como que a gente vai ter isso, tanto da parte do efeito da finalidade,
quanto também a gente tem da proposta de intervenção completa, porque se fala depois do assim, o fato se sairá de que o cenário da película Lula, Filho do Brasil, não será tanta realidade. O que a gente tem é que, apesar de parecer que esse filme apareceu aqui do nada, na introdução, a gente tem esse filme sendo explicado para começar o panorama do tema de redação de refugiados e vulnerabilidade social. Agora, uma coisa que você pode estar se perguntando é, será que essa pessoa perdeu essa pontuação de 36, de que tinha esses outros para chegar até os 50 pontos, por que colocou a proposta de intervenção? Não, a gente precisa lembrar mais uma vez que a proposta de intervenção é uma forma de você terminar uma redação que geralmente na FUVEST não é o que vai mais te ajudar, porque quando você tem a proposta da redação da FUVEST, é você pensar no homem como participante de uma sociedade. E por isso a gente tem um choque entre o que os indivíduos querem com o que a população oferece. Então a gente tem esse problema primeiro, porque o Enem ele se elabora dentro de temas que são leis. E quando a gente tem uma lei, a gente tem um problema que está acontecendo e precisa ser solucionado. Então, por essa mentalidade, a gente tem que os temas do Enem são: existe um problema, por que o problema continua existindo, como ele funciona e como a gente soluciona. Já na FUVEST, os temas que muitas pessoas adicionam para poder falar que são temas mais viajados, que são temas mais filosóficos, é para poder explicar por que o indivíduo se comporta dessa forma, por que a sociedade se comporta dessa forma e qual o choque que existe entre o que o indivíduo quer e o que a sociedade oferece. Então, a proposta de intervenção não encaixa tão bem, porque você precisa fazer com que o que você tem de uma organização, de uma redação, ela se encaixe em outra. Às vezes funciona bem, às vezes não funciona muito bem. Aqui eu acho que funciona mais ou menos. Só que o outro ponto que existe também é que quando a gente tem uma pontuação, a gente também tem os parágrafos de introdução e de desenvolvimento. Então aqui, eu acho que, sinceramente, é uma parte que a gente tem mais do que está organizado o parágrafo de desenvolvimento e muito provavelmente uma leitura atenta dos seus motivadores. Aqui dá para poder perceber que é uma proposta de intervenção muito bem organizada. Eu acho que isso aqui fica com uma prova de que, se você não souber como terminar sua redação da FUVEST, você termine com uma proposta de intervenção que não tem problema nenhum. Eu acho que existem formas muito melhores, mas eu tô falando de bater o nervoso, mais uma proposta de intervenção. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui uma redação que ela diz praticamente bom dia, FUVEST, boa tarde, Enem. Então a gente tem aqui um estilo muito do Enem, uma nota que, se a gente for considerar, é uma nota boa e que inclusive é uma nota de uma pessoa que está fazendo FUVEST, mas lembrar mais uma vez que quando você faz a FUVEST, tem os pontos da primeira fase, da segunda fase e da redação. Então essa redação pode ser que não foi o que fez o diferencial, mas às vezes a gente precisa de uma redação base, a gente precisa de uma redação mediana, só pra gente não zerar e poder passar para a próxima fase. E você acha que você conseguiria escrever uma redação da FUVEST desse jeito? Escreve aqui nos comentários por gentileza. Caso você esteja estudando mais para a FUVEST, também tem um outro vídeo que eu fiz para você poder perceber de 3 exemplos de parágrafo de conclusão que eu acho que cairiam muito bem para você poder pegar essa inspiração e escrever. Mas caso você queira uma redação que tenha um final bem diferente, mas bem diferente mesmo, tem aqui essa redação que tem um final bem inesperado para você poder aplicar para os seus estudos e até mesmo, quem sabe, entender um pouco mais a redação da FUVEST com esse exemplo que eu acho muito interessante. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e te vejo no próximo vídeo. Até mais!